Olá, pessoal. Bom dia, crianças. Tudo bem? Então, a nossa aula de hoje será de língua portuguesa no livro, no módulo 1, na página 82 a seguir, aonde será o nosso último conteúdo desse módulo, ok? Então, vamos lá? Então, antes da gente começar a explicar essas atividades, nós vamos estar lembrando que substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral, certo? O substantivo, ele vem classificado em substantivo próprio, comum, primitivo, derivado, composto, simples. Lembram? Muito bem. O adjetivo. Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Muito bom. Nós também vamos ver que a locução verbal, quando nós encontramos dois verbos, um auxiliar mais um verbo principal, é a junção desses dois verbos, ou seja, todas as vezes que nós encontrarmos dois verbos numa frase sem nada no meio deles, nem vírgula, nem hífen, nem preposição, nada que separe esses verbos. Então, logicamente, nós vamos saber que nós temos aí uma locução verbal, certo? Vai ser verbo auxiliar mais verbo principal, certo? Então, vamos aí. Os adjetivos também, eles se classificam em pátrios, em simples, em composto, lembram? Então, vamos começar aí, depois, se houver mais alguma coisa para a gente lembrar, a gente vai lembrando durante a explicação, tá ok? Então, no número 1, ele pede para a gente estar escrevendo os nomes, certo? Então, nós temos aí dois objetos e um ser, né? Na letra A, ele fala pra gente o seguinte: na imagem acima estão representados um ser e dois objetos. Qual é a classificação das palavras usadas para nomear esses objetos? Esse ser e esse objeto. Então, olha só, nós sabemos quem que nomeia os seres em geral? Esse mesmo. Na letra B, os nomes que você escreveu para as imagens acima são formados por quantas palavras? Então, nessa última aí, ó, nós temos um guarda-chuva. Essa palavra é formada, o nome desse objeto é formado por quantas palavras? Muito bem. E quando nós temos um substantivo formado por duas palavras, nós temos um substantivo. Muito bom, esse mesmo. Agora, na número 2, ele pediu para a gente relacionar aí duas palavras e formar apenas um substantivo, certo? Que são substantivos compostos, né? Substantivos formados por duas palavras. E alguns desses substantivos, eles vêm escrito com hífen e outros sem o hífen. Como nós vamos saber disso? Pesquisando no dicionário, tá bom? Por quê? Porque nós vamos aprender quando nós escrevemos eles com hífen ou sem o hífen lá no 5º ano, tá bom? Agora nós vamos pesquisar no dicionário para a gente não confundir a cabecinha, certo? Então vamos continuar aqui. Na próxima página, ele pede para a gente circular o adjetivo. Então, nós já sabemos que o adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo, tá? Mais fácil do que mamão com açúcar, né? E na letra B, ele pede pra gente assinalar com X a locução adjetiva que vai representar, que vai ter o mesmo sentido que marinhos. Então, nós sabemos que uma locução adjetiva, locução quer dizer o quê? Mais de um, né? Então, são duas palavras formando apenas uma, ok? Então, vamos lá.
Você sabia que os habitantes de alguns lugares podem ser chamados por 2 adjetivos pátrios? Pesquise os adjetivos pátrios para indicar quem nasceu nos locais abaixo. Então, nós já sabemos disso, né? Por exemplo, quem nasceu em Goiânia, ele é goiano, mas também ele é goianiense, né? Então, o adjetivo pátrio para quem nasceu em Goiânia é goiano ou goianiense. Mesma coisa nós vamos fazer aí com a letra A, B e C. 2 adjetivos pátrios para cada um desses substantivos, ok? Então, continuando aqui. Na número 5, ele pede para a gente estar empregando o pronome possessivo adequado, mas ele já colocou esses pronomes aí entre parênteses. É muito fácil, né? Nem precisa de explicação, não é verdade? Débora emprestou livros para Carlos. Será que Débora emprestou seus livros ou suas livros? Muito fácil essa, né? Número 6. Contorne os pronomes demonstrativos das frases a seguir. Nós sabemos que os pronomes demonstrativos é aquele que demonstra alguma coisa, certo? Lembraram? E ligue os artigos e os adjetivos aos substantivos correspondentes, fazendo a concordância nominal. Então, nós já sabemos também que o artigo tem que combinar com o substantivo, né? E com o adjetivo. Eu não posso falar assim, o alunos é bonitos. Posso? Qual é a maneira correta? Os alunos são bonitos, né? Plural e singular, certo? Lembraram? Muito bem, então continuando aqui. No diagrama, nós vamos contornar 8 palavras com encontros vocálicos. Nós sabemos que os encontros vocálicos são aquele onde há a junção de 2 ou mais vogais, né? E eles se classificam em ditongo, tritongo e hiato. Muito bem. Uma palavra, ela é hiata quando as 2 vogais ficam em sílabas separadas. Ela é um ditongo quando as 2 vogais ficam numa mesma sílaba. E ela é um tritongo quando 3 vogais ficam numa mesma sílaba. Lembraram? Ok, muito bem. Então, agora ele pede para a gente pegar essas palavras que nós encontramos lá, que são 8. Nós vamos separar a sílaba dela, as sílabas delas na primeira coluna. E a tia tá aqui se enrolando toda, né? Gaguejando. Então, na primeira coluna nós vamos separar a sílaba dessas palavras. E na segunda coluna nós vamos classificar em relação ao encontro vocálico. Ou seja, nós vamos falar se é um ditongo, um tritongo ou um hiato, ok? Então, vamos dar sequência, né? Na número 9, nós vamos ler a tirinha com muita atenção. E aí, na letra A, essa resposta é pessoal, né? Porque ele pergunta, em sua opinião, o que o personagem queria encontrar na geladeira? O que você acha que ele encontrou? Então, essa é pessoal, né? Na letra B, contorne na tirinha as locuções verbais empregadas. Locução verbal. A tia acabou de falar, né? Locução são mais de um. É a junção de 2 verbos sem nada no meio dos 2, certo? Então, nós vamos contornar, ou seja, circular lá na tirinha essas locuções verbais, tá? Letra C. Indica os verbos principais e os verbos auxiliares dessa locução. Então, a gente sabe que cada locução ela é composta por um verbo auxiliar mais um verbo principal. Fácil, né? Nossa, mais fácil do que isso, só comer mamão com açúcar, não é verdade? A número 10. Leve o menino até seu cachorro passando pelo caminho que só tem verbo da terceira conjugação. Quais são os verbos da terceira conjugação, gente? São os verbos terminados em ar? Não. Os terminados em er?
Também não. Então, são os verbos terminados em ir. Então, nós vamos percorrer o caminho onde só tem verbos terminados em ir, ou seja, verbos da terceira conjugação. Fácil demais essa tarefa, não é verdade? Eu achei, e vocês? Muito bom! Então, com isso, nós encerramos aqui o módulo 1 de língua portuguesa. A próxima atividade já será no módulo 2. Combinados? Beijinho, tchau, tchau, até a próxima!